Notícias. Calegari, infelizmente, está fora. Uma notícia conforme a gente já tinha antecipado aqui, que Calegari saiu chorando, seria reavaliado quando chegou no Rio. Está fora e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Além disso, 2 notícias do jogo contra o Ceará. Na verdade, 3 notícias do jogo contra o Ceará. A situação tá interessante lá, hein? Tá tudo dando muito certo, assim, em termos pra gente se dar bem lá contra eles. Enfim, vamos falar disso aqui nesse vídeo do Giro de Notícias. Roda aí. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira, de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui ao Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa um like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, mas se inscreve aqui no canal se você gostar aqui do canal. E a primeira notícia, apesar de eu não ter falado no enunciado, é uma notícia importante sobre a lateral esquerda. Fluminense renovou, segundo a página Fluminense Stuff, lá no Twitter, renovou com o lateral esquerdo Marcos Pedro. Marcos Pedro é um lateral de 20 anos, ele é da geração de André, de Martinelli, de Luiz Henrique, Marcos Paulo, etc. Só que ele é um ano mais novo. Então, assim, ele era daquela geração, mas estava um pouco acima ali do que era o padrão. E bem, Marcos Pedro, que é um lateral que jogou nesse ano, fez toda a base no Fluminense, jogou nessa temporada no Sub-23, isso porque pode ficar meio confuso, mas ele tem 20 anos, mas ele não é mais Sub-20, ele faz aniversário agora em dezembro, então ele é mais jovem ali, mas ainda dentro do ano de 2001. Mas o fato é, o contrato foi renovado até dezembro de 2025, ou seja, o Fluminense estende por mais 3 anos o contrato, e vai lembrar que recentemente Fernando Diniz elogiou, mas é complicado, porque Fernando Diniz elogiou o Marcos Pedro, mas ele foi perguntado sobre o Marcos Pedro. E aí por que acho que vale a explicação disso? Porque ele comentou sobre o jogador. Não foi ele que se predispôs a virar e falar assim, não, olha só, gente, tem um jogador aí na base que é muito bom e etc, e elogiar espontaneamente. Ele foi perguntado. E perguntado, ele falou, vou até ler aqui, eu tô lendo aqui no Netflu, o texto que eles escreveram da entrevista do Diniz na coletiva, acho que foi contra o Botafogo. Que ele falou, é um jogador muito bem avaliado internamente, tá treinando com a gente, mas tudo tem o seu tempo. Se coloca e ele não corresponde, enfim, ele fez meio que um gesto com as mãos. Tem que ter o feeling para colocar. A gente tem que sentir se ele vai suportar se as coisas não acontecerem. Mas o Marcos Pedro é ótimo lateral esquerdo, tem história na categoria de base. Resumindo o que o Diniz está esperando também sobre o Marcos Pedro. Cabeça. Matheus Martins foi execrado por causa de uma sequência de jogos ruins, agora é amado por uma sequência de jogos... Sequência não, pelo jogo contra o Botafogo. Então, assim, se o jogador não tiver cabeça, ele se afunda nesse período em que ele é criticado. E a gente sabe, Fernando Diniz, ele trabalha muito tática, trabalha muito técnica, mas o principal para ele é cabeça. Enfim, ainda na lateral esquerda, eu vou falar sobre Calegari aqui. Calegari chegou no aeroporto a dar uma declaração dizendo que era só uma dor localizada, de que ele seria reavaliado na representação, mas a princípio estava tudo ok, mas o lance dele lá no jogo contra o Corinthians resultou numa lesão. O Fluminense informou nesta sexta-feira, nesta sexta-feira, exato. O Fluminense jogou na quarta, na quinta eles se representaram para treinar na sexta. O Fluminense jogou contra o Corinthians, tomou a pancada Calegari e foi substituído, e conforme a gente aqui no Raiz Tricolor já tinha trazido na quinta ainda de manhã, eu tinha apurado isso lá na Arena Corinthians ainda, Calegari de fato teve uma lesão muscular. Eu tinha antecipado aqui de que ele seria reavaliado para ver a lesão, mas que tinha sido algo bem complicado. E de fato foi. A informação, a nota do Fluminense diz que ele sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda, o anterior é o de dentro, o posterior é o de fora. Durante a partida contra o Corinthians, já foi reavaliado e já faz tratamento. Normalmente o Fluminense não divulga tempo de recuperação, mas lesões musculares do Fluminense tem, enfim, a gente quando foi lá no CT eles mostraram um super aparelho. A equipe de departamento médico e fisiologia, preparação física do Fluminense é elogiada no Brasil todo, isso é um fato assim. Então, normalmente a gente talvez ainda veja Calegari jogando nessa temporada. Lesão muscular, normalmente, eles não divulgam o grau da lesão também, mas normalmente demora ali entre 1 semana e 2 meses, né? Então Calegari deve voltar a jogar ainda. Qual que é o problema disso? Lateral esquerda, né? Eu citei o Marcos Pedro aqui. Lateral esquerda do Fluminense. A lateral esquerda do Fluminense, meu amigo. O Marlon já se foi, né? Aí o Caio Paulista tava com problemas, né?
problemas estomacais, enfim, para o jogo passado. Aparentemente deve estar recuperado para o jogo contra o Ceará. Mas você tem o Cristiano finalmente vai ter chance. Ele é o segundo na ordem ali, né? Foi ele que entrou contra o Botafogo e foi ele que entrou agora de novo contra o Corinthians lá na Arena. Então, assim, tem esses dois. Aí você tem, além desses dois, o Pineda, que já está mais no Equador do que no Brasil, né? Já não joga mais pelo Fluminense, ao que tudo indica, e teria uma opção como a do Marcos Pedro também. Quando o Calegari joga 3 partidas ali pela esquerda e começa a render, enfim, para poder fazer uma reta final de ano tranquilo, vem uma bomba igual a essa totalmente desnecessária, não vai viajar lá para o Ceará e a gente ainda não sabe também quanto tempo ele fica de fora, se ele de fato vai ficar de fora das partidas que vem agora na sequência, né? Só lembrando, o Fluminense joga segunda contra o Ceará, mas depois joga no sábado contra o São Paulo, quarta contra o Goiás e no domingo contra o Red Bull Bragantino. São os 4 jogos que faltam para fechar a temporada de 2022. Vamos para a próxima notícia. A próxima notícia não é sobre a gente, é sobre o nosso adversário. Bem, o Ceará foi julgado, né? O Fluminense enfrenta o Ceará, como eu falei na segunda-feira, foi julgado nesta sexta-feira pelo STJD, pela aquela invasão de campo, enfim, toda aquela confusão que aconteceu no Castelão, no jogo contra o Cuiabá. Bem, o que ficou decidido, tá? O Ceará pegou 6 jogos com a perda do mando de campo e com os portões fechados. Então é basicamente isso. São a perda de 6 mandos de campo e só poderá jogar com portões fechados. Resumindo, vai ficar mais ou menos até... São 2 nessa temporada e mais 4 da temporada que vem, seja na Série A ou na Série B, em jogos da CBF, né, Copa do Brasil ou Brasileirão. Não considera estadual, nem... Não sei se a Copa do Nordeste é da CBF, eu não sei como é que funciona, se vale para ele na Copa do Nordeste, mas dane-se, né? Eles pegaram lá 6 jogos para aquela invasão, perda de mando de campo e portões fechados. O que significa perda de mando de campo? Eles vão ter que jogar a 100 quilômetros da cidade de Fortaleza, né? Só que essa medida não vale para o jogo contra o Fluminense, que é na próxima segunda, por questões logísticas, né? Vale a lembrança, só vai valer isso para ele para a próxima semana. Então, assim, vale a punição de jogar sem torcida, então não terá torcida no Castelão, nem do Fluminense, nem do Ceará. A galera fala, pô, mas por que não tem torcida do Fluminense? Imagina só a situação, tá? Fluminense e Cuiabá, no Rio de Janeiro, Maracanã. O Fluminense toma a punição de jogar sem torcida. Ah, mas é a torcida do Fluminense. Então, tem a torcida do Cuiabá, pode entrar. Vai ter 5 torcedores do Cuiabá, os torcedores do Fluminense vão comprar o ingresso e vão torcer lá normalmente nos 4.000 lugares do Maracanã. Ou então a diretoria do Fluminense ainda poderia ser mais astuta e falar bem assim, né, só vai ter torcida visitante. Então vamos fazer o seguinte, 80% do estádio é para torcida visitante e 20% é para torcida do Fluminense. Entra todo mundo de visitante, entendeu? Então não faz sentido, é jogo sem torcida no geral. Além disso, o Ceará ainda paga uma multa de R$100 mil. Então o jogo contra o Fluminense será no Castelão, porque não pode ir para 100 km, porque o Fluminense já comprou passagem, reservou hotel e tudo mais, então obviamente não tem como fazer a troca, mas não terá torcida. Se fosse em outro estádio, o Ceará deve mandar ou em Natal ou numa arena moderníssima que tem no interior do Ceará, a Arena Romeirão, fica ali na região do Cariri, em Juazeiro. Enfim, eu até fiquei preocupado porque eu já tenho voo para Fortaleza e estava preocupado, tipo, se mudar eu vou ter que dar um jeito, pegar um ônibus, alugar um carro para poder ir até onde vai ser o jogo, mas vai ser no Castelão. Outra notícia sobre o Ceará, além dessa punição que eu citei, é que a arbitragem será de Rafael Claus. É uma roleta, né? Só Voaden, Claus, Wilton Pereira de Sampaio, parece que tem 4 árbitros no Brasil. E a outra notícia é de que o Ceará demitiu o Lúcio Gonzalez, né? O Ceará vem num drama gigantesco, enfim, de sequência de resultados. Entrou no Z4 com a vitória do Avaí nesse meio de semana, a vitória do Cuiabá nesse meio de semana. Então, assim, o Ceará já teve 4 treinadores nessa temporada, Thiago Nunes, Dorival Júnior, que veio pro Flamengo, foi o que não foi demitido, né? Marquinhos Santos e Lúcio Gonzalez, então assim, eles vão meio que pro Fluminense quase que numa última cartada. Eu tava conversando com alguma galera do Ceará e eles estavam falando, cara, o jogo do Fluminense é tratado como última esperança, se a gente não ganhar esse jogo, vai ficar meio que naquela, tipo assim, vai ter que arrumar milagre fora de casa e tal. Então a gente vai pegar um ambiente bem complicado, pelo menos esse ambiente bem complicado não terá torcida, e o rendimento do Fluminense sem torcida foi melhor nos jogos que aconteceram, né? Vamos lembrar, na verdade,
teve um, né, que foi exatamente sem torcida, que foi lá contra o Avaí, mas o rendimento no geral ele é um pouco positivo porque tem menos pressão. Enfim, opiniões sobre isso. Quero ver as opiniões aqui embaixo. Tamo junto, até a próxima. Valeu.